Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, nesse tempo também de reflexão, nessa nossa Semana da Paixão, nessa semana que a gente tem, quem sabe, pensado mais intencionalmente naquilo que a gente vai celebrar, e rapidamente nossos olhos eles se voltam para a Páscoa, se voltam para o domingo, se voltam para a ressurreição que gera em nós alegria, esperança, recomeço. E sem dúvida celebrar a Páscoa, que a gente vai celebrar no domingo, ela é central para a nossa caminhada de fé. Mas eu quero te lembrar que ainda não chegou o domingo. Nós ainda estamos na sexta-feira. E a sexta-feira da paixão, a sexta-feira santa, ela passa de vez em quando rapidamente pelo nosso olhar. Passa, quem sabe, batido, porque os nossos olhos logo celebram o domingo. E quem sabe, rapidamente a gente esquece o quão profundo foi o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Quando nós cantamos esse hino, ó fronte ensanguentada, eu acho que é o hino que ele traz bem, de maneira palpável, o tamanho de sofrimento de Cristo por nós. Então, antes de nós celebrarmos a festa da ressurreição, nós lembramos que existe a dor do Calvário. A dor do Calvário. Conversando um pouquinho ontem com a Sandra, que é responsável por fazer toda a nossa é mais do que uma decoração, mas quando nós olhamos para os galhos secos, para os ramos secos, os paramentos pretos, eles nos lembram do quão profundo foi que Cristo fez por nós. Envolveu sofrimento, envolveu uma dor profunda. Mesmo de novo que nós olhamos para o domingo, mas a sexta-feira não pode passar batida. Lembro de uma cena que aconteceu comigo e com a Gabriele, quando nasceu nossa primeira filha, Letícia. Eu não sei se você já participou ou viu algum parto acontecendo, e é uma cena que depois que eu vi a primeira vez, era uma cena que eu não imaginava querer ver de novo. Agora tenho 3 filhos, então eu vi mais 2 vezes, né? Mas foi interessante, porque a Gabriele, naquela dor do trabalho de parto, de umas 8, 10 horas, com dor, com contração, e eu olhava para aquela situação, pensava, na minha delicadeza no pós-parto, fui lá, sentei do lado da Gabriele, e eu, com todo o amor do mundo, falei: Gabriele, primeiro e último. E ela diz: não, eu quero no mínimo mais um. Eu falei: Gabriele, você lembra o que você passou até agora? Dela: passou. Aquele sofrimento todo que ela passou antes, ele é inundado pela alegria do momento novo que veio, e ela olha para aquilo e diz: valeu a pena. Valeu a pena. Por isso, quando nós falamos de celebrar a Páscoa, o sofrimento de Cristo na cruz foi sofrido mesmo, foi doloroso mesmo, mas no final a conclusão do próprio Pai, do próprio Cristo é: valeu a pena. Valeu a pena. Mas é uma dor que não pode ser esquecida. Ela não é esquecida, ela não passa, ela não vai para debaixo do tapete, mas ela é ressignificada com a alegria do que vem depois. Isaías 53:5, quando fala do servo sofredor, escreve: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Ele foi transpassado, sofreu, foi esmagado, pagou um alto preço para nossa paz, para nossa paz, para nossa reconciliação, para que nós tivéssemos uma esperança daquilo que foi quebrado lá em Gênesis 3 com a queda. Aquele distanciamento entre nós e o Senhor só poderia ser resolvido só de uma forma: um sacrifício pleno, único e perfeito. Cristo começa a se destacar até chegar a começar seu ministério. Então ele começou a ensinar os discípulos. Citará:
Marcos 10, um capítulo depois, 8, 9, novamente ele vai acontecer. Estamos subindo para Jerusalém. Condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele no dia. Sofrimento, negado e abandonado pelos seus discípulos, seus amigos, pelos líderes religiosos da época, das multidões, quando está no caminho da crucificação. E como diria Isaías, foi para a cruz como uma ovelha calada indo para o matadouro. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor entrar no teu reino. E Jesus disse: pode ter certeza, hoje você irá comigo para o paraíso. Era meio-dia e toda a terra ficou em trevas, e a escuridão durou 3 horas, uma escuridão total. E a cortina do templo partiu-se ao meio, de alto a baixo, e Jesus gritou: Pai, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E deu um último suspiro. O capitão da guarda testemunhou tudo aquilo e com temor deu glória a Deus. Esse homem era inocente. Um homem bom e inocente. Todos que estavam ali na expectativa de virem um show, ficaram arrasados quando viram o que realmente aconteceu. E eles voltaram todos para casa. Os que conheciam bem Jesus e as mulheres que o seguiam desde a Galileia ficaram a uma certa distância, observando. Havia um homem chamado José, membro do concílio judaico, pessoa de bom coração, bom caráter, cuja terra natal era a cidade de Arimateia. Ele não concordava com os planos e com a ação do concílio, e era um dos que guardavam e aguardavam o reino de Deus. José procurou Pilatos e pediu o corpo de Jesus, que foi enrolado num lençol de linho, posto numa tumba cavada na rocha que nunca havia sido usada. Isso aconteceu no dia anterior ao sábado. O sábado já estava para começar. E as mulheres que vieram com Jesus da Galileia também acompanhavam todo aquele procedimento. Elas viram a tumba onde foi colocado o corpo de Jesus e voltaram para preparar as especiarias, os bálsamos para o sepultamento. Mas descansar no sábado, conforme era o mandamento. Eu quero te lembrar que se nós falamos da festa da ressurreição, é porque antes dela aconteceu uma morte e um alto preço foi pago em favor da humanidade. O santo e justo Jesus, que ele é entregue à morte de cruz, ao lado de 2 criminosos, onde os criminosos estavam pagando sim pelos seus erros, mas Cristo pagou pelos pecados de outros. A morte que nos era devida, porque se você e eu fôssemos para a cruz, seria cobrado exatamente o preço pelo nosso pecado, porque nós merecemos a morte, ponto. Seria cobrado de nós. Mas a nossa morte na cruz não gera salvação. A nossa morte na cruz geraria a cobrança de um preço que nós devemos pagar pela nossa vida pecadora. Mas a única forma de que a nossa morte não gere condenação, mas que gere salvação, é a morte de Cristo pagando pelo pecado da humanidade. Por isso Cristo, ele morreu por nós, por você e por mim. Por isso não adianta se hoje cada um de nós dizer: mas então eu vou ser crucificado para pagar pelos meus pecados. Ok, mas isso não gera salvação, porque nós somos falhos e pecadores. Não tem nada que nós possamos fazer para nos reconciliar com o Pai, não está em nós. Não está em nós. Tem um homem chamado Karl Barth que escreveu: nenhum daqueles, nem judeus, nem os gentios, com os seus atos que são pecaminosos, poderia contribuir em nada para a obra de Deus no cumprimento do seu amor. E também não poderiam parar a obra de Deus, porque foi por amor. Você entende que não está no ser humano a resposta para uma reconexão com o Criador? De que não está em nós os nossos possíveis atos de bondade, a gente pagar um preço que só Cristo poderia pagar por nós? Não está em nós. Por isso a Sandra colocou muito bem em cima do piano, né? Foi por amor.
Foi por amor. Não tem mérito nosso. O Santo Jesus, que veio para servir e não para ser servido, que veio para dar a sua vida em resgate de muitos, compra a nossa liberdade na cruz. Ele compra a nossa liberdade com a sua morte e a sua ressurreição. Aquilo que sobraria para nós, que é o distanciamento de Deus, Jesus vai nele mesmo, na pessoa de Cristo, Ele paga esse preço e nos reconecta com o Criador. Ele nos traz de volta e acaba com esse distanciamento que nos era devido. E na cruz do Calvário, onde todo aquele que era pendurado no madeiro era maldito de Deus, Deus não alivia a mão na hora de cobrar o pecado da humanidade, mas o cobra não em você e em mim, mas e cobra no seu filho. Deus que não alivia a mão, para que a gente pudesse voltar para casa do Pai. Um preço precisaria ser pago, e você e eu, a gente não dá conta dele, mas o autor da vida deu conta. Billy Graham escreveu certa vez: não foram os pregos que mantiveram Jesus na cruz, mas foi o seu amor por nós. Não foram os pregos que mantiveram Jesus na cruz, foi o seu amor por nós, por você e por mim. Por isso é loucura se a gente quiser olhar simplesmente para Jesus como um bom exemplo, ou como um bom personagem, uma boa moral para ser seguido, porque olhar para Jesus só como um bom exemplo vai acabar com a gente, porque a gente não consegue chegar no nível de santidade e de retidão de Cristo. Mas se nós olhamos para Cristo como nosso Salvador, como o Cordeiro de Deus, que veio para nos resgatar, aí nós encontramos um Salvador, mais do que um bom exemplo, mas o nosso Senhor e Salvador. Salvador. Foi por você e foi por mim. Indo para os finalmente, quero te contar uma pequena história. Conta-se que certa vez um homem, ele trabalhava como operador de ponte. Sabe naqueles lugares onde passa um rio e quando vai passar uma grande embarcação, você precisa levantar aquela ponte para que o navio consiga passar. Aí quando o navio passa, você baixa novamente aquela ponte. E aquele homem, ele era operador daquilo, então ele via a distância o navio chegando, ele baixava a ponte, subia a ponte. Também em cima dessa ponte passava o trilho de um trem, então ele tinha que ficar muito atento, via no horizonte, levantava a ponte, baixava a ponte. E teve um dia que ele foi levar o filho dele para conhecer como é que era o trabalho daquele pai. Aquele menino vai junto, e o pai disse claramente para aquele menino: você pode vir, mas você toma cuidado, porque ali na beiradinha do rio, quando começa aquela ponte, tem a casa das máquinas. E quando faz aquele movimento de levantar e fechar, quando ele levanta ou fecha, ele acaba triturando o que tem ali dentro. Então havia só o espaço das máquinas fechar e abrir. E o filho disse: pode deixar, pai, vou cuidar. E chega um certo momento que o pai, ele olha da sua janelinha, ele vê de longe chegando uma embarcação, e ele vai começar a levantar aquela ponte. E ele ficou assustado, ele olhou e procurou o filho: cadê o filho? E quando ele olha para a ponte, ele vê uma bola quicando, pim, 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 e ela cai lá dentro daquela casa de máquinas, e o menino vai atrás da bola, puf, pula dentro. E o pai, ele começa a entrar em desespero, ele começa a gritar, e aquele filho não consegue ouvir. E o navio está chegando, e sobra uma decisão para aquele pai: ou ele levanta aquela ponte, e aquele navio consegue passar, um navio com bastante tripulação, ou ele mantém a ponte do jeito que ela está, e o navio bate, provavelmente afunde, e mate aquelas centenas de pessoas que estão dentro daquele navio.
E o pai tem uma crise para resolver. Levanta a ponte ou não levanta? O filho está lá dentro. E aquele pai, no meio da sua crise, em choro, em lágrimas, ele decide levantar a ponte com o seu filho lá dentro. Ele levanta a ponte, apesar do seu filho estar lá dentro, mas ele olha em favor daquelas centenas de pessoas que estão dentro daquele navio. Eu quero te lembrar que na Sexta-feira Santa, a gente lembra de que Jesus, ele levantou a ponte. Deus levantou a ponte em cima de Jesus, onde ele entrega o seu único filho, o seu amado filho, em favor da humanidade, para que você e eu, a gente tivesse reconciliação e uma nova esperança. Olhar para o amor de Jesus pelo amor do Pai é escandaloso para nós, não faz sentido. Como que Deus pode entregar seu único filho por uma humanidade como você e como eu? Por uma humanidade que a gente olha para fora e diz, está feio esse negócio. E o Pai diz, vale a pena. Vale a pena. Para que você e eu, a gente possa experimentar a vida. E diante de um amor escandaloso, constrangedor de Deus por nós, quem sabe só nos resta dizer, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício por nós, na cruz. Quero te convidar a você fechar os teus olhos. Eu quero ler um pequeno texto e te convido a você pensar nele. Quem creu no que pregamos, no que ouvimos e vimos? Quem poderia ter imaginado que o poder libertador do Eterno seria assim? O servo cresceu diante de Deus, uma muda mirrada, uma planta atrofiada num campo ressecado. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado, foi ignorado. Um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo, pensamos que era escória. Mas o fato é que ele levou as nossas doenças, as nossas deformidades, tudo que há de errado em nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus estava castigando por sua culpa, mas foram os nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram, esmagaram. Nossos pecados. Ele recebeu o castigo, e é isso que nos restaurou. Por meio das feridas dele, nós fomos curados. Nós somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis. Cada um escolheu um caminho próprio, e sobre ele, o Eterno, descarregou todos os nossos pecados, tudo o que fizemos e faremos errado. Ele foi afligido, foi torturado, mas não disse uma única palavra. Como a ovelha que é levada ao matadouro, ou o cordeiro para ser tosquiado, ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou, ele foi levado. Alguém de fato sabia o que estava acontecendo? Morreu sem pensar no próprio bem-estar, golpeado e sangrando pelos pecados do seu povo. Eles o sepultaram com os maus e o jogaram num túmulo com os ricos. Embora nunca tivesse feito mal para ninguém, ou dito uma palavra que não fosse verdadeira, mas era o que o Eterno tinha em mente desde o início: esmagá-lo com sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso, vida, vida e mais vida.
e por causa dele, o plano eterno se realizará. Daquela terrível angústia da alma, ele verá que valeu a pena e ficará feliz por tudo que fez. Ele tomou sobre os ombros os pecados de muitos e assumiu a causa de todos os culpados. Obrigado, Deus. Diante dessa sexta-feira que nós lembramos do teu sacrifício na cruz por nós, só nos resta dizer, Pai, obrigado, porque nós não somos merecedores, mas obrigado, Deus, porque o teu sacrifício em Cristo Jesus nos dá esperança e um novo tempo. Obrigado, Deus, porque nós podemos falar da festa da ressurreição, mas lembrando também que um alto preço foi pago por cada um de nós aqui, Pai. Em nome do teu Filho Jesus. Amém.